no período de avivamento, para que se mantenha aquela essência, é necessário que tenha palavra. Se não tiver palavra, aquilo morre ou é substituído por outra coisa. E lá o que aconteceu foi exatamente isso. Eles começaram a buscar a Deus, passou a ter curas, milagres, batismo, transformação. Foi um movimento genuíno, verdadeiro. Qual é a questão? A questão é que depois de tudo isso, não teve doutrina. Aí foi onde começou a manipulação, hipnose, indução. E o Seymour viu isso. Tinha um teólogo nos dias dele chamado Charles Parham. E o Seymour tinha estudado com Parham, só que assim, estudava do lado de fora da casa por causa do período da segregação. E ele era negro, então não podia estar junto com os brancos. E ele procurou o Charles Parham. E na conversa que ele teve com o Charles Parham, ele disse o seguinte: eu estou passando uma dificuldade com a igreja, porque está tendo... Aí falou o que estava acontecendo, que ele tinha percebido, e o Parham disse assim: esse é um movimento seu, eu não tenho nada a ver com isso. Resolva você. E virou as costas. Entendeu? E o que aconteceu? 3 anos e meio depois, o movimento se extinguiu. Por falta de palavra. O fogo pega, mas tem que ter lenha. Entendeu? Fogo sem lenha se apaga. E a lenha, a gente sabe, é a palavra. Eu estou falando, principalmente movimentos dos desigrejados, né? Na verdade, eles são dois, né? Tem esse grupo liderado e tem aqueles que realmente não vão para nenhum grupo, né? Isso. Eu estou comentando. Eu li uma época um livro que até motivou muita gente nesses pensamentos. O nome do livro é Por que Não Quero Mais Ir à Igreja? Acho que até a Avon vende esse livro na época. Foi propaganda da Avon aqui. O livrinho da Avon vendia o livro também. Era um livrinho, contava a história de um pastor, ele era vice-pastor e tal. Ele tinha vivenciado isso, né, norte-americano. Que é algo que é interessante. Eu comentava em algum dia, não lembro com quem eu comentei isso. Mas como que o Brasil, né, a igreja brasileira, né, sempre importou muito as coisas dos norte-americanos, né? E esse foi um movimento norte-americano. Sim. Só que aí, no caso desse pastor, e eu li o livro completamente, ele faz esse processo, só que ele percebe que as pessoas começam a se reunir com ele era vice-pastor, na casa, e queriam justamente isso, não ter compromisso e tal, e tal. Aí o que ele faz? Ele volta, o final do livro é o retorno dele para o seio da igreja. Porque ele disse: eu que vou liderar esse povo no erro, no engano, na mentira, vou nada. E fez o retrocesso para a igreja, né? Para servir a Deus e tal, na comunidade, os princípios e tal. Eu acho que o povo que viu esses movimentos pegou só até metade. Essas pesquisas que eu fiz foi exatamente a conclusão que os líderes chegaram a isso aí. Pessoas descompromissadas, sim, sendo lideradas por homens descompromissados. O que acontece? Chega uma hora que quem está liderando vai entrar em crise, porque ninguém atende às convocações, ninguém atende aos convites. As pessoas vivem do jeito que querem. Tipo, hoje eu vou só mês que vem agora, que eu tenho que fazer outras coisas e tal. Não há compromisso. E voltando a essa questão, Jesus, eu acho que alguém que poderia ser desigrejado ou descongregado, vamos usar essa expressão, seria Jesus. Primeiro que ele não era aceito, né? Não, olhando numa perspectiva cristã ou judaica, o judaísmo dos dias de Jesus estava comprometido. Existia no templo, o câmbio era feito no templo e a renda da nação concentrava-se toda no templo. Aí o que acontecia? Os cambistas, que a mando do sacerdote vendia os animais que iam ser sacrificados, estabeleceram um negócio dentro do templo. E aí o templo ele tinha 4 pátios, né? O pátio do judeu, o pátio do sacerdote, do judeu, do gentio e o da mulher, que tinha suas divisões. E ali funcionava o mercado. Aí, tipo assim, um exemplo. Tu vai trazer o teu animal para sacrificar, tu não podia levar ele para o templo. Tu tinha que vender ele nas proximidades do templo, pegar o dinheiro
comprar um animal lá. Só que o do templo sempre era mais caro, entendeu? Uhum. Porque era santo. Então, Já era um negócio bem avacalhado, né? Quando você vai estudar. então o que que acontece? O do templo era santo, então o animal que tinha que ser sacrificado era aquele. Quando Jesus ele entra no templo e ele vê isso, ele fica indignado. E ele sai virando as bancas dos cambistas, botando os animais, pega um azorrague e começa a botar os animais para sair dali. Porque funcionava isso. Então, assim, olhando numa ótica judaica, a religião estava deteriorada, ela estava comprometida. Jesus chega exatamente nesse período, no pior período da nação de Israel, quando eles transformam a fé em um negócio. E a gente pode até ver também, na nossa época tá assim, né? Acho que a gente chegou lá no nível. No Acreanês